A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu sou a evangelista Ana Lúcia Santos. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Aperte o sininho na notificação todas, para que você não perca os próximos vídeos aqui no canal. E vocês que já são inscritos, minha gratidão a todos que têm compartilhado, que têm me ajudado a semear a palavra de Deus. E hoje, como muitos têm visto aí, nos últimos dias na plataforma, muitas profecias, muitas revelações, muita gente aí falando sobre 2022, e como saber o que é de Deus e aquilo que não é, Por isso o Senhor me deu a palavra hoje em 1 Timóteo, capítulo 4, que fala da apostasia dos últimos tempos. Então nós vamos meditar um pouquinho nesta palavra hoje, E depois eu vou estar falando daquilo que eu tenho observado, Que o Senhor tem me mostrado já algumas coisas. Tenho recebido alguns vídeos, alguns áudios de pessoas falando, Tenho assistido também algumas coisas. Quando o Senhor me toca, eu assisto, E hoje o Senhor me direcionou a falar um pouquinho sobre isso, Baseados na palavra de Deus, E não naquilo que eu acho ou que eu penso, Mas sim baseado na palavra, que é a maior revelação que Deus nos deixou, Lembrando que sim, existem profetas de Deus, existem homens e mulheres usados por Deus, sim, que são boca de Deus, Aqui na terra ainda assim, mas infelizmente também tem os lobos, tem os bodes, Também aí tentando enganar o povo de Deus. Então, chega essa época, começa palavra de tudo que é lado, revelação de tudo que é lado, e nem tudo é de Deus, nem tudo é Deus. Então, temos que ter esse cuidado para que não venhamos ser enganados, Então, eu vou estar orando, consagrando essa palavra ao Senhor, e depois vou estar meditando nela e também passando algumas coisas que o Senhor já me mostrou. Amém? Então, Pai querido e Pai amado, graças eu te dou pelo privilégio de te servir. Obrigado, Senhor, por me usar, Pai, para ministrar neste canal, nesta plataforma, Senhor. Que tudo que falar aqui venha a ser no Espírito e não no meu eu. Que eu diminua e que o Senhor cresça cada dia mais, Senhor. Faça a tua obra, Senhor, na minha vida, na minha família, em cada um, Pai, dessas almas que estão aqui neste ministério. Que haja transformação, que haja mudança de cenário, que haja libertação e salvação. Porque não basta apenas a libertação se não houver a salvação, Pai. Então toma essas almas em tua mão, Pai. Faça o teu querer, o teu agir na vida de cada um. Que haja mudança de cenário, que haja renovo, fortalecimento, Pai. E que tudo venha a ser para a honra e glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, como eu estava falando para vocês, nós vamos falar aí um pouquinho sobre os últimos tempos, sobre as falsas profecias, sobre a apostasia, que viria nos últimos tempos, O Senhor já tinha nos alertado, e quero lembrar vocês que ainda não é o fim. Nós estamos nos últimos tempos, mas que ainda não é o fim. Então, tem muita gente desesperada, tem muita gente aí falando coisas que não condiz, que ainda não é o tempo, Mas vamos meditar na palavra para que vocês venham entender melhor. Amém? Então diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que
falam mentiras, tendo caracterizada a sua própria consciência. Então já começa por aí, né? Primeira coisa que o Senhor nos alerta, né, que nos últimos tempos aconteceria, né? Depois também, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graça. Então tem muita gente aí tirando, né, das igrejas aquilo que Deus nos deixou, as armaduras que Deus nos deixou, né, para nos revestir espiritualmente, né? Tem muitas igrejas aí hoje que não estão usando a fé baseada na palavra de Deus. Não estão usando os dons que Deus deixou, né? Não estão usando as armaduras que Deus deixou, né? Então, estão aí desviando o foco principal, né? Que é Jesus Cristo. E também nós vemos pessoas, às vezes, que vêm de outros lugares, de outros ministérios, possessas, cheias de demônios. Por quê? Porque não sabiam usar as armas espirituais, porque não foram ensinadas a batalhar espiritualmente, né? Então, assim, a maior armadura, sim, é a palavra de Deus, mas dentro da palavra de Deus, Deus nos deixa instruções para que a gente venha se blindar contra os ataques de Satanás. E, infelizmente, muitos lugares não têm usado essas armaduras, não têm usado essas instruções que Deus deixou, né? Depois ela também diz, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Mais uma coisa que Deus nos instrui. Recebeu alguma coisa, recebeu um vídeo, recebeu um áudio, ouviu? Vá orar, vá se santificar, vá pedir confirmação a Deus, né? Senhor, mostra-me na tua palavra, né? Recebeu uma profecia, tal tempo, a pessoa deu data, não aconteceu, não era de Deus, era do homem. Infelizmente tem muitas pessoas recebendo hoje em dia falsas profecias, e aí as pessoas dão até data, tal data, aí chega no dia, não acontece, a pessoa acaba se frustrando, se decepcionando com a igreja, aí a pessoa vai pro mundo porque acha que a culpa é da igreja. Gente, a culpa é de quem não vigiou, não testificou, não foi orar, não foi pedir confirmação a Deus se aquilo era de Deus ou não. Então aqui Deus nos alerta, porque pela palavra de Deus e pela oração santificada, gente, Deus já deixa aqui bem claro, palavra de Deus e oração. Qual é a palavra de Deus? Bíblia. Bíblia Sagrada. Deus pode usar um profeta para nos dar uma direção de Deus? Pode. Pode usar sim. Pode usar um obreiro? Pode. Pode usar um evangelista? Pode. Pode usar um pastor? Sim. Com certeza. Pode sim. Mas a maior revelação vem da palavra de Deus. E aqui é aquele direcionamento que você recebeu, né, para ter certificação. Primeira coisa, deve ser fruto das tuas orações. Se você orou, você pediu a Deus, fala comigo, né? Usa alguém para falar comigo. E aí aquela revelação que você recebeu condiz com a tua oração, né? Com as tuas orações, com a palavra de Deus, aí você toma posse. Agora, tem muita gente largando palavras ao vento e amaldiçoando, inclusive, o nosso país, gente. Amaldiçoando, abrindo brechas para Satanás agir, invocando o mal através de falsas profecias. Então, tá abrindo portais para Satanás agir. Então, a gente tem que ter esse cuidado, gente. Vamos vigiar. Principalmente agora, final de ano, é uma época que mais Satanás trabalha para tirar pessoas de dentro da igreja, porque vem aí as festas, né? Como eu falei no último vídeo, né? Que infelizmente poucas pessoas visualizaram.
Você que ainda não visualizou, vai lá e visualize, assista, compartilhe, porque é a verdade. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Antes de eu ministrar aqui agora, o Senhor falou, aquele que muito dá, aquele que muito é acreditado, muito será cobrado também. Então, assim, o Senhor vai cobrar de mim se eu não falar a verdade. Então, eu quero que vocês entendam isso, que eu não tô aqui só para pregar rosas, não. Eu tô aqui para pregar as rosas e os espinhos também. Quando o Senhor me der uma palavra de incentivo, eu vou ministrar, mas quando o Senhor me der uma palavra de puxão de orelha, eu vou ministrar também. E todas essas palavras servem para mim também, não é só para vocês. Primeiro Deus fala comigo. Primeiro é para mim, depois para vocês. Então, vamos continuar lendo, né? Lá no 6 também, ó. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, ó. Aquilo que eu falei para vocês. A respeito do que Deus me manda fazer, né? Deus me propõe essas coisas, né? E eu tenho que trazer para vocês. Né? Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita a ti mesmo em piedade. Rejeita aquilo que não vem de Deus, rejeita aquilo que é mal, aquilo que te entristece, aquilo que te deixa para baixo, aquilo que te desanima, gente. Se a gente for parar para assistir esses vídeos, esses áudios, tem coisas que, se a pessoa não tem Espírito Santo, se a pessoa não tem um segmento de Espírito, infelizmente tem pessoas que acabam tirando a própria vida. Como aconteceu no ano de 2000, né? Quem é mais jovem não vai lembrar, mas quem aí já tem os seus 20 e poucos anos, 30 anos, né? Vai lembrar que assim como agora também muitos falsos profetas, muitas falsas profecias dizendo que o mundo iria acabar em 2000. E infelizmente muitas famílias foram destruídas nesta virada de 99 para 2000. Teve casos onde o homem matou a esposa, os filhos e se matou porque achou que o mundo ia acabar. Então, assim, Satanás tem aterrorizado, sim, tem colocado medo, né? Tem tentado amedrontar, sim. Então, nós, povo de Deus, temos que estar firme na rocha que é Jesus Cristo, gente. Realmente o Senhor já usou algumas pessoas para falar, né? Que virão tempos difíceis. Sim, é verdade, né? O Senhor já me mostrou na palavra. O Senhor já usou a serva dele numa reunião de obreiros que nós estávamos em oração, né? E o Senhor usou a serva dele para falar também que viriam tempos difíceis, sim. Mas que o povo dele, os escolhidos dele, ele iria guardar, ele iria proteger. Então essa é a certeza que nós temos que ter. Essa é a confiança que nós temos que ter, que mesmo que venham tempos difíceis, o Senhor estará conosco. Aqueles que obedecerem, aquele que andar no caminho reto, aquele que não se deixar levar pelas falsas doutrinas, aquele que não se deixar levar pelas doutrinas de homens, de lobos, né? Vestidos em pele de cordeiro. Cuidado, gente. Vamos ter cuidado com isso. Amém? E aí depois ele diz, né? Porque o exercício corporal para pouco proveito, mas a piedade para tudo proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que há de vir. Esta palavra é fiel e digna a toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aqui ele já deixa bem claro que se nós não basta cuidar do corpo físico, não basta fazer academia, né? Não basta ter um corpo físico sarado, se você não cuidar do seu espiritual. De nada vai te adiantar. Então temos que ter esse cuidado, né? Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Essa é a nossa missão.
A missão dos pastores, dos bispos, né, dos profetas, dos presbíteros, dos evangelistas, obreiros, servos de Deus, né? Aqueles que Deus chamou, né? Então essa é a nossa missão, né? Trabalhar e lutar, pois esperamos no Deus vivo, que é o nosso Salvador e de todos os, principalmente dos fiéis. Então essa é a nossa missão aqui, trabalhar, levar a palavra para vocês, levar a verdade, né? Abrir, fazer com que Deus venha abrir os olhos e os ouvidos espirituais de cada um de vocês, que vocês venham ter entendimento baseado na palavra de Deus e não naquilo que vocês só ouvem falar. É outra coisa, né? Tem muita gente aí na internet hoje em dia dizendo que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Gente, tem muita gente brincando com a palavra de Deus. Vamos ter cuidado nesses dias. Eu assisti algo que, assim, eu fiquei, né? Eu não, o Espírito Santo se incomodou, né? Porque a pessoa pegou a palavra de Deus e ergueu pra cima e disse: isto aqui. Gente, não é assim. Aí a pessoa vai ali e fala 2, 3 palavrinhas que tá ali, e o resto é tudo da consciência, não é do Espírito. Então vocês têm que saber, eu e vocês temos que saber discernir o que é do Espírito e o que é da carne, né? Para que a gente não venha ser enganado, né? Aí depois ele continua: manda essas coisas e ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Nós temos que estar puros de coração. Nós temos que estar firmes na fé, né? No amor, aqui ele já deixa bem claro, né? No amor, no espírito, na fé e na pureza, né? 4 características que nós que temos que o Espírito Santo temos que ter, se nós quisermos estar do lado das ovelhas. Caso contrário, nós estaremos no lado dos bodes, né? E infelizmente serão jogados no lago de fogo junto com Satanás e seus demônios. Então, fica esse alerta aí para vocês, né? E aqui ele diz mais, ó: persiste em ler e exortar e ensinar-te até que eu vá. Ou seja, até que Jesus venha. O nosso papel aqui é continuar levando a palavra para vocês, né? Lendo, ensinando, exortando o Espírito Santo, né? Até que eu vá. Aí, ó: e não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbítero. Essa parte é para quem? Para mim. Ou para você que tem o dom, né? Que Deus te deu um dom e que você tá aí com ele escondidinho. Deus já falou que quer usar você em tal área, né? Deus te deu um ministério, como Deus deu para mim. Deus deu unção, né? Eu tenho unção, foi recebido unção através da imposição de mãos, né? E se eu não usar essa unção para ensinar o povo, né, a tirar o povo da escravidão, vai ser cobrado de quem? De mim, né? Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Ou seja, hoje aqui no canal, cada alma que ganha para o reino de Deus é resultado de quê? Das minhas orações, da minha meditação, da minha consagração, né? Porque vocês me veem aqui poucos minutos, mas eu tenho uma rotina de oração com Deus. Eu acordo de manhã, vou para oração, né? Mesmo trabalhando, eu tiro uns minutinhos, eu vou no banheiro e eu entro em oração, eu falo com Deus, eu fico em espírito, né? Graças a Deus, né? Ultimamente tenho conseguido ir no monte também, buscar mais reforço, buscar mais fortalecimento espiritual, né? Então, eu tenho procurado
aproveitar o tempo que Deus tem me dado para me ocupar com as coisas de Deus e não com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo não vão me edificar, não vão me levar a nada. Aliás, vão levar à perdição da minha salvação, da minha alma, né? E aqui ele diz, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, né? Aqui tá falando para mim e para vocês que me ouvem, né? Se eu perseverar, né, neste ministério que o Senhor me deu, né? Se eu continuar firme fazendo aquilo que o Senhor me ordena e não o que eu quero, né? Levando a palavra que o Senhor quer que eu leve e não a que eu quero, haverá salvação na minha casa e na tua. É isso que Deus quer falar para nós nessa noite. Se nós perseverar, se nós nos manter firmes, né? Fazendo aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, né? Vivendo embaixo das promessas de Deus, na palavra de Deus, né? Buscando sempre a confirmação na palavra de Deus. Lembre-se dessa dica que eu dou para vocês. Sempre quando vocês receberem algo, né? Procurem lembrar das tuas orações. Procurem lembrar, né, de buscar na palavra e conferir. Por que eu já deixo para vocês aqui na descrição a palavra que foi pregada? Para que vocês peguem a Bíblia de vocês e que vocês venham lá na Bíblia de vocês conferir se aquilo ali que eu falei está na palavra de Deus ou não. Porque antes, no início, eu não deixava. Quem é aqui desde o início do ministério, vocês vão lembrar que antes eu não deixava a descrição nos vídeos. Mas um dia o Senhor me falou isso. O Senhor disse que teria que deixar a descrição para que vocês pudessem testificar na palavra se o que eu estaria falando era de mim ou era dele. Ou era a vontade dele. Por isso eu tenho deixado a descrição aqui em todos os vídeos. Todas as ministrações aqui são baseadas na palavra de Deus. Não são da Ana Lúcia. Não é simplesmente a evangelista Ana Lúcia. Não. Então, fica essa dica para vocês. Meditem nessa palavra. Agora, final de ano, cuidado. Cuidado, né? Não se deixe levar pelas tentações, pelos manjares de Satanás, né? Cuidado. Você que não assistiu o vídeo anterior, que eu falo, né, sobre aí o Natal, que deve ser o Natal para os cristãos, né? Assiste lá, Deus vai falar contigo, assim como falou comigo, né? Então compartilhem, não esqueçam de deixar o gostei, gente. Muita visualização e pouco gostei. O YouTube só vai levar essa palavra para frente, só vai empurrar para frente se vocês compartilharem, se vocês deixarem o gostei. Como vocês fizeram no outro vídeo anterior, que para honra e glória do Senhor, a última vez que eu olhei estava com 60 visualizações. E bastante gostei, para glória de Deus. Porque não é para mim, é para Deus, né? E como eu falei, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, vocês estão recebendo os ensinamentos de Deus, né? Vocês estão se alimentando da palavra de Deus. Então, passem esse alimento espiritual para outros, né? Para outras pessoas, né? Porque às vezes tem pessoas que eu não conheço, mas que você conhece, e aquela pessoa que você conhece vai passar para outro que você não conhece, mas que Deus quer falar com essa pessoa. Essa pessoa está precisando de um socorro neste momento. Então vamos abençoar outras vidas para que também Deus venha nos abençoar ainda mais. Que este ministério venha crescer ainda mais para a honra e glória do Senhor. Estou orando, intercedendo todos os dias pela vida de cada um aqui deste ministério. Todos que estão aí aos cuidados que o Senhor confiou a mim, tenho orado bastante pela vida de vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Amém?